Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar. Sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é: das quatro, a que classe pertencemos? Na religião, o Brasil é de cultura cristã desde o seu descobrimento. O Brasil era para se chamar Terra de Santa Cruz. Por que razão ainda há tantas injustiças sociais e muitos do povo e de sua liderança continuam incrédulos, idólatras, imorais, corruptos, responsáveis por um número assustador de irregularidades e crimes de toda espécie? É o desrespeito ao próximo, às leis, às autoridades e o descaso para com Deus e sua palavra, quando buscam a satisfação pessoal e os bens materiais muito mais do que o necessário, de modo injusto e pecaminoso. Muitos vivem no destemor como se Deus não existisse, nada visse, pouco providenciasse e não pedisse contas a ninguém. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, nos diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E Jesus também disse: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Isto está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Quanto à reação aos propósitos de Deus, a sociedade se compõe de quatro classes principais: a dos ateus, a dos falsos crentes, a dos crentes nascidos de novo e a dos crentes que urgentemente precisa arrepender-se. A primeira, a dos ateus, é a menor em número, mas ousa negar, por exemplo, a divindade de Jesus Cristo e até a existência de Deus. Seus integrantes, se não se arrependerem em tempo, serão condenados, tanto por aquilo que existe e que negam existir, isto é, a divindade de Jesus e Deus, como por aquilo que existe e que não podem negar, isto é, a consciência e a ciência. A consciência é moral, é a que revela o certo e o errado. A consciência está alerta em todos, quer aceitem, quer não. Ao se negar a existência daquilo que existe, a consciência logo expõe o erro, porque a consciência não se deixa enganar pelos desejos ilusivos da vontade humana. Ninguém engana a si mesmo afirmando que 20 é o resultado da soma de 10 mais 5, e nem que a lei natural da gravidade não existe. A pessoa pode enganar a si mesma dizendo: Deus não existe, mas pelas muitas evidências não engana a sua própria consciência. Não se pode negar também a ciência. Deus é imanente, ou seja, se fez e se faz presente em todo o curso da história. E o que é a história? É o registro dos acontecimentos. E o que são os acontecimentos? São ciência. Por isso, a fé que adquirimos da leitura da Bíblia é histórica, portanto, científica. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E o apóstolo Paulo nos diz na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Os ensinos e os milagres que marcaram a vida e obra de Jesus Cristo como Deus no mundo, juntamente com seus apóstolos, foram registrados na mesma ocasião por vários historiadores
experimentados por todos que receberam suas curas, restaurações e outras bênçãos, e presenciados por dezenas de milhares de testemunhas. Por isso, são incontestáveis. São incontestáveis porque são ciência. A segunda é a classe dos falsos crentes. Deve-se tomar muito cuidado com ela. É formada por aqueles que vivem fazendo do povo uma fonte inesgotável de lucros irregulares. Gostam de ostentações, arrogâncias e exibições. Vendem todo tipo de ilusão, letras e objetos com promessas de bênçãos, estimulando as idolatrias, superstições, fazendo de tudo para subtrair o dinheiro dos mais simples. São os que nas igrejas locais e na presença de pessoas parecem verdadeiros, mas no dia a dia vivem na prática de muitos pecados e outras injustiças. Deles, Jesus já nos advertiu. São os falsos profetas, os lobos vestidos de ovelhas, e que enganariam, se possível, até os próprios escolhidos. É a classe dos que no juízo final vão dizer a Jesus: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E vão ouvir de Jesus: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. A terceira é a classe dos crentes nascidos de novo. É a classe que está debaixo da guarda de Deus. É a que todos deveriam se agregar. É a classe dos que se arrependeram de seus pecados e foram salvos por Jesus, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. É a classe dos que foram adotados por Deus como seus filhos e herdeiros legítimos, conforme o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 4. É a classe dos que seguem para sempre a voz do bom pastor, conforme descreve João no seu Evangelho, no capítulo 10. É a classe dos que foram justificados não por merecimento próprio, mas pelo amor de Jesus, conforme descreve Paulo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5. É a classe dos que pregam o Evangelho no poder do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. É a classe dos que adoram a Deus em espírito e em verdade, conforme João descreve no seu Evangelho, no capítulo 4. É a classe dos que esperam para desfrutar das bênçãos da vida eterna, conforme descreve Mateus no seu Evangelho, no capítulo 25. É a classe dos que têm o nome de seus integrantes inscritos no livro da vida, conforme registra João no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Por fim, é a classe dos que formam a igreja cristã, que é salva não por obras, mas pela fé na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme descreve o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, do capítulo 2. A última é a classe dos crentes que urgentemente precisa arrepender-se. É a mais numerosa de todas. Ela deve ser tratada de modo muito especial. Esta classe não deveria correr tanto risco. Esta classe, bem como as demais, deveria ser tratada, como dissemos, com muito cuidado, pois possui muitas coisas boas que não são suficientes para ser salva e poucas coisas para decidir e praticar que têm impedido que seja salvo. Esta classe está perto e, ao mesmo tempo, longe de sua conversão. Pois, por exemplo, crê na Trindade Santíssima, Deus Pai como Criador, Deus Filho Jesus Cristo como Salvador e Deus Espírito Santo como Consolador e Santificador. Crê na Bíblia
como palavra de Deus, crê no céu como destino eterno dos crentes e no inferno como destino eterno dos incrédulos, crê na Igreja de Cristo como agência do reino de Deus no mundo e muito mais. Porém, por desconhecimento bíblico e perigosa indecisão, os integrantes dessa classe, que urgentemente precisa arrepender-se, acabam limitando o seu amor a Deus por estarem fora do corpo de membros da igreja cristã. E por isso não praticam as doutrinas do arrependimento, da profissão de fé, do batismo, da ceia do Senhor, da oração, do louvor, da santificação, da evangelização, da perseverança nos trabalhos diários na igreja e do bom testemunho cristão no dia a dia. Práticas estas que Deus requer de todos que são salvos e dos que querem a salvação. Por desobediência, os integrantes desta classe acabam sem precisar, correndo sério risco de não alcançarem a salvação. No entanto, as palavras de Jesus estão sempre os alertando quando diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Isso está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E o profeta Isaías, no capítulo 55 de seu livro, também adverte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E ainda, por intermédio do profeta Jeremias, no capítulo 29 de seu livro, Deus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por fim, que esta busca comece hoje, porque amanhã pode ser tarde. Leia Evangelho de Lucas, capítulo 16. Gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar este vídeo no propósito de conscientizarmos da importância de se enquadrar na classe dos crentes nascidos de novo, conforme é relatado por João no seu Evangelho no capítulo 3. Inscrevam-se no canal. Nós agradecemos pela gentileza e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.